Vamos lá, bom dia, meus colegas. Estamos aqui novamente, tá? 17 de junho, na nossa quarta-feira, tendo uma aula. Vamos se adiantar, ver o que é que a gente consegue produzir nesse curto espaço de tempo de uma aula só dia de quarta-feira. Tá? Temos aqui a página, pega o nosso livro aí, página 126, vocês vão acompanhar aqui também, tá? E vamos ver aí o que é que nos revela a produção agrícola e pecuária do continente europeu, né? Trabalhando as atividades econômicas, temos aí agricultura, pecuária, extrativismo animal, vegetal e mineral. Temos também aí a indústria, outra atividade econômica, temos o turismo, temos o comércio, temos o transporte, setor de serviço, todos esses fazem parte aí das atividades econômicas de uma sociedade, no nosso caso aqui, a sociedade europeia, correto? Então, veja bem, temos aqui o território europeu é um dos mais produtivos, com agricultura diversificada, intensa atividade pesqueira e indústria de alta tecnologia. Nos centros financeiros mundialmente importantes, principalmente nas capitais dos países mais ricos da Europa. Entra aí a Alemanha, a Holanda, a Itália, vários outros países aí, o Reino Unido, a França e outros. E temos também o setor de serviço altamente diversificado e especializado, que possui grande peso na economia, assim como o turismo também. Temos atividades de grande relevância, o desenvolvimento das áreas urbanas, rurais e da preservação ambiental. Então, vamos começar aqui pelo espaço agrário. O que ele diz aí, o autor? Ele diz que, em geral, o espaço agrário europeu caracteriza por pequenas e médias propriedades. Isso é muito comum na Europa. Enquanto no Brasil é muito comum o latifúndio, né? Grandes propriedades na produção, aí, grande concentração de terra, por sinal, na Europa foi feito aí o que aqui a gente conhece como a reforma agrária, né? Então, lá nós temos pequenas e médias propriedades, são as que mais produzem e que têm a maior importância econômica no continente europeu. E essas pequenas e médias propriedades, né, elas são datadas aí da mecanização da lavoura, né, utilizam máquinas como tratores, semeadeira, colheitadeira, tem técnicas que envolvem seleção de sementes, sistema de irrigação artificial, manipulação genética de alguns tipos de produtos agrícolas aí, também espécies animais e vegetais características, né, que aumentam essa manipulação genética, engenharia genética. Eles aumentam a produtividade e reduzem aí o número de trabalhadores. A grande parte desses alimentos aí com a modificação, manipulação genética, estão os alimentos transgênicos aí, principalmente a soja, e outros tipos de produtos aí que vão ser levados para a indústria, para produzir a industrialização, a indústria alimentícia. A atividade agrícola na Europa, ela depende daquela regionalização, né, que nós temos aí, e a regionalização ela vai apresentar climas diferenciados dentro do continente europeu, tá ok? Então, as condições climáticas do solo limitam a produtividade agrícola em algumas regiões, como, por exemplo, a região polar. Frio o ano todo, tem muitos animais e vegetais que não conseguem viver em clima tão hostil. E também o clima favorece a produção em outras regiões, quando tem um clima mais agradável. Por exemplo, aqui nós temos a área de frio como Noruega, Suécia, Finlândia, e na Rússia, o norte da Rússia, né, o extremo norte do continente europeu, destaca a silvicultura. O que é isso? Né? Plantio de árvore para extração da madeira. Isso daí é o agroextrativismo falado, né? Planta para extrair e depois planta de novo, extrai de novo. Então, nós temos aí a produção da madeira e na produção do papel, móveis, lenha, carvão e madeira para construção civil. Nas áreas de clima temperado, como França, Alemanha, Bélgica, Áustria, aí nós temos na Europa Central, né, nessa região da Europa Central, está aí o cultivo da batata, da beterraba, de cereais, grande produção de cereais aí, cereais maltados e não maltados, vamos lembrar. Aí na região do Mediterrâneo, no sul do continente europeu, já mais do Mediterrâneo, nós temos aí o cultivo de fruta. Aí temos uva, limão, cidra, tangerina, laranja.
tomates e azeitonas também, com destaque para a Itália, Espanha, Portugal e Grécia, que são grandes produtores aí de azeitona. E a azeitona serve para o óleo de oliva, desculpa, o azeite de oliva, muito famoso, o azeite português. E também a grande produção de vinho, não é? O azeite aqui, como eu estou falando, a gente já fez o comentário aqui atrás, esses países são grandes produtores de uva, então são grandes produtores de vinho, são grandes produtores de azeitona, então são grandes produtores de azeite de oliva que, inclusive, exportam esse tipo de produto. A pecuária, né, ela corre geralmente com a utilização de equipamentos e técnicas modernas. Os animais recebem acompanhamento veterinário, né, com a administração de vacinas e medicamentos, acompanhamento aí direto. A criação de bovinos, suínos, ovinos e aves, com destaque para os países do leste europeu e também para o Reino Unido, para a França, para a Espanha e para a Alemanha. São grandes produtores aí na pecuária. A produção de carne, principalmente a carne bovina, não é suficiente para atender a demanda de consumo do continente, da sociedade europeia. Então, os países da Europa são grandes, a Europa, no bojo todo, no comum, ela é grande importadora de carne, né, de bovina, também suínos e aves, e o Brasil entra nessa parada aí, junto com a Argentina, são grandes exportadores de carne para a Europa. Aqui na falta de estar a criação do gado bovino em confinamento, em Rennes, na França. Gado confinado, ele não ganha musculatura, a carne dele fica muito macia, ele é muito procurado aí também para a produção leiteira. Se produz muito leite, aí se produz o queijo, se produz a manteiga, então a Europa aí se destaca aí no confinamento do gado bovino. Tá ok? Então vamos aqui voltar para o nosso tamanho normal, ok? E a gente muda aí para na página 127, desculpa, na agenda de vocês estava 128, mas foi erro meu, tá? É a página 127 mesmo, que a gente vai ver aí as políticas agrárias comuns no continente europeu. Está meio devagar aqui, vamos tentar aumentar. Deixa eu ver aqui como a gente consegue aumentar. O tamanho já ficou até grande demais, mas não tem problema, a gente faz a leitura aqui em cima. Vocês acompanham no livro de vocês, aí, se estiver errado. Então, como é que eles usam as políticas agrícolas, né? Então, nós temos aí vários países, eu vou ler no meu livro aqui, vocês leem no livro de vocês aí, mas essa leitura daqui de cima, que vários países europeus, a população economicamente ativa, está empregada nas atividades primárias, tá? Nós temos as primárias, secundárias e terciárias. A primária, agricultura, pecuária, extrativismo animal, vegetal e mineral, como a gente já falou. Então, temos aqui a agricultura, pecuária e o extrativismo e etc. É pequena comparado aí aos demais setores da economia. Entretanto, na Europa Oriental, lá na região da ex-União Soviética, o leste europeu, a agropecuária ainda emprega uma mão de obra, muita mão de obra, e tem importante participação no produto interno bruto. Embora a população economicamente ativa no setor agrário na Europa Ocidental seja pequena, as atividades da agropecuária são bastante relevantes na economia dos países. Até 1962 foi instituída a Política Agrária Comum. O que é a Política Agrária Comum? É a política voltada para a atividade do campo, para a atividade agrária. Para que eles colocam em prática essa política agrária comum? Que é para proteger os agricultores da concorrência externa, manter a renda e o emprego, o abastecimento e a estabilidade dos preços por meio de medidas protecionistas e subsídios agrícolas que a gente vai ver aqui. Antes disso, vamos entender o que é esse protecionismo, essas medidas protecionistas. Como o nome está dizendo aí, protecionista, vem de proteção e a proteção econômica, para a produção agrária. Ou seja,
eles dão investimentos, incentivos fiscais para os pequenos e médios produtores. Enquanto aqui no Brasil, o agricultor ele quer produzir, ele empresta, recorre a um banco, a uma instituição financeira, e os juros são muito altos, o prazo de pagamento muito curto, e às vezes tem que arrendar a sua terra, deixar a terra como garantia. Lá eles facilitam, então eles emprestam a juro baixo com prazo dilatado aí para o pagamento, e isso daí incentiva muitos agricultores, eles têm mais segurança para produzir através desses incentivos fiscais. Outra medida que faz parte aí desse protecionismo econômico é taxar os produtos importados, né? Por exemplo, a carne que sai daqui, a soja que sai daqui do Brasil, da Argentina, que vai para a Europa, chegar lá, eles recebem uma sobretaxa, entra no mercado europeu com preço mais elevado, fazendo a competitividade econômica aí do que é produzido dentro, internamente, no continente europeu. Ou seja, os produtos que chegariam lá com um preço bem baixo, porque é produzido em larga escala aqui no Brasil e na Argentina, chegaria lá na Europa e ia disputar com muitas vantagens, com preço baixo. A gente sabe, o consumidor ele prefere qualidade com preço baixo. Então, se tiver qualidade com preço muito elevado, ele já prefere comprar um produto com qualidade e um preço bem menor, uma qualidade elevada com um preço mais competitivo. Isso é normal no capitalismo. Então, eles protegem. Chega lá e sobretaxa. Isso acontece nos Estados Unidos também com aço brasileiro, com a tangerina, com a laranja brasileira, com o açúcar brasileiro. Eles sobretaxam aí, que é para equilibrar a concorrência no mercado europeu. O que mais ele faz aí? Fixação de cota de produção para evitar o excesso de oferta. Tem muita coisa que eles produzem lá em larga escala, então eles botam um pé no freio nessa produção, que é que o preço não cair muito. E quando eles fazem essa produção, eles incentivam com incentivos fiscais na hora de exportação, eles facilitam a exportação. Eles fazem tarifa elevada sobre produtos importados, que a gente já falou, incentivos fiscais para a exportação. Então, eles facilitam a exportação do produtor europeu e dificulta a importação. A sobretaxa da importação, aí, isso se chama protecionismo econômico aí, para incentivar a produção. E o que é o excedente da produção tem compra garantida pelo Estado, pelo governo, principalmente os países da União Europeia. O que é que ele encerra aí? Que atualmente o PAC vem adotando novas medidas como incentivo às práticas agrícolas ecológicas e à inovação, conciliando o aumento da produtividade e a redução dos impactos ambientais, a adoção de regime de rotulagem dos alimentos, indicando sua procedência geográfica e os métodos de produção utilizados, a facilitação de exportação dos alimentos dos países em desenvolvimento para a União Europeia, ou seja, trabalho com o leste europeu, faz um investimento no leste europeu para eles poderem vender a sua produção para os países mais desenvolvidos da Europa Ocidental. Então, no campo, no espaço agrário, é assim que se comporta. Só para a gente ter uma ideia desse protecionismo, a sobretaxação do açúcar brasileiro. O vegetal que melhor produz o açúcar é a própria cana-de-açúcar, o nome está dizendo. Mas o açúcar é encontrado em vários outros produtos também, por exemplo, na Europa, como a beterraba. O europeu ele tira o açúcar da beterraba, só que a quantidade de beterraba utilizada nessa produção é muito maior do que a cana-de-açúcar, que é utilizada aqui no Brasil. O Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, exportador de açúcar. Então, o açúcar brasileiro chega barato na Europa com relação ao açúcar que eles produzem lá através da beterraba. A cana-de-açúcar ela não prospera no continente europeu por causa do clima. A cana-de-açúcar é um produto tropical. Então, ele se dá muito bem nas áreas tropicais, e a Europa o clima é temperado. Então, no outono, no inverno,
não tem como produzir nem na primavera, no verão, mas é curto, 3 meses. Aí o ciclo é muito pequeno, é inviável a produção de cana-de-açúcar no continente europeu. Né? Então, eles fazem essa sobretaxação do produto que chegaria com preço muito mais em conta dentro do continente europeu. A isso que se chama o protecionismo econômico, investimento no pequeno e médio produtor aí para eles produzirem cada vez mais, incentivando o meio ambiente, incentivando a inovação tecnológica aplicada na produção. Característica de países de primeiro mundo, né? Tecnologia no campo também. Ok, meus colegas? Então, a aula de hoje é só sobre isso. Na sexta-feira, a gente tem 2 aulas, mas dá para a gente trabalhar melhor aí a continuidade, que a gente vai para a página 128, propriamente dito. A gente encerra aqui na 127, ok? Então, a gente se vê aí na sexta-feira, dia 19. Tá? Grande abraço.